Pesos adulterados e medidas falsificadas, são coisas que o Senhor detesta. Provérbios capítulo 20, verso 10, essa é a palavra de Deus, né? Muito cuidado com o que você entrega, não é? Não só no comércio, mas na língua, na falsidade, né? Muito cuidado com o que a gente entrega. Se você está prometendo uma coisa, faça aquilo, não é? Infelizmente a gente tem aí muitas bombas de gasolina, muitas balanças que são complicadas, mas pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós temos a alegria de poder ter conosco aí muita gente agora às 6 da manhã. Quero mandar um abraço especial para você que está na telinha, um abraço para você que está também no Repeteco às 3 da manhã, do Reavivados por Sua Palavra. E para você que está no NT Play, ali há outros conteúdos também muito lindos, muito apropriados. Que Deus possa abençoar você a sempre buscar a palavra de Deus em primeiro lugar. Temos um grupo muito especial no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Importante o NT no final aí, porque este é o programa oficial da TV Novo Tempo e a gente tem a maior alegria em poder realizá-lo e passar todos os dias aqui com você. Parece que quando a gente encontra alguém, né, que assiste o programa, a gente já se conhecia, né? As pessoas falam comigo como se já me conhecessem há muito tempo, né? E de fato, né, através aqui da TV é um privilégio estar com você. Um abraço aqui para algumas pessoas que sempre estão conosco, estou vendo aqui no meu computador. Patrícia Lopes, de Macajuba, Bahia, olha aí que beleza, todos os cantos desse nosso Brasil. Maria Silva, Eneida Fantini, olha, pede oração aqui por todos também, fazem seus pedidos de oração. A Edilene, bom dia, Edilene Santos, que bom, que povo, né? Ela diz assim, vamos orar pelos enfermos, né? E o povo lindo da área de saúde, vamos orar sim, claro, viu? Obrigado, Edilene, ela já fez esse pedido uma vez aqui. É uma família bacana que a gente vai aprendendo a conhecer as pessoas também um pouco, como gostaria de conhecer todos. Mas um grande abraço para você. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, é simples, vai lá, Reavivados por Sua Palavra NT, pronto, inscreva-se, clique lá, clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like e compartilhe o programa. Tem lá um lugar compartilhar, clique ali, clique em copiar e manda esse link copiado para os seus amigos, vai valer muito a pena. Bom, nós temos aqui um curso bíblico, vou mudar aqui de câmera para me aproximar melhor, mas Ensinos de Jesus. Este é um curso bíblico que eu gosto muito, gosto inclusive de dar para as pessoas esse curso bíblico. O que Jesus disse sobre a morte, o que Jesus disse sobre a sua volta, o que Jesus disse sobre dinheiro. Alguns disseram, pastor, o senhor sempre fala sobre o que Jesus disse sobre a morte, porque é importantíssimo isso. É super importante. As pessoas estão sendo enganadas por aí. A palavra de Deus é muito simples. Ela diz que o fôlego de vida volta para Deus e o corpo fica aí, que é o pó da terra. E quando Jesus voltar, este fôlego de vida volta e junta o pó e faz a pessoa vivente de novo, só que transformada agora. Que coisa maravilhosa. Então aqui você vai aprender sobre o que Jesus diz sobre a morte, ressurreição e etc. Basta ligar para este número aqui, guarde este número para você passar para os seus amigos também. E este material e outros tantos, e a rádio, as mídias sociais, os programas de TV, tem um apoio fortíssimo dos Anjos da Esperança. E se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, é outro número telefônico para você ajudar a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Muito bem, vamos para o capítulo 3 desta primeira carta de Pedro, emocionante, linda, linda, linda. Vimos sobre submissão às autoridades, aos senhores, né, administradores, donos de empresa e tudo mais, chefes. E hoje vamos ver no capítulo 3 sobre o lar, submissão no lar. Tem que haver submissão no lar e também submissão na igreja. Logo após o intervalo.
Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e hoje com o capítulo 3 desta primeira carta de Pedro. Nesta sequência de submissão, vimos aí no último capítulo, submissão às autoridades, submissão aos senhores, né, aos donos das empresas, aos chefes de trabalho, essa questão de trabalho, esse senhorio no que diz respeito ao trabalho. Mas é muito importante a gente frisar o que falamos ontem, ou repetir, que se não houver submissão, uma nação não prospera, de jeito nenhum. Se não houver submissão, uma empresa não prospera. Então nós precisamos ser obedientes às regras às quais nos propusemos como nação a servir, né? Como nação ou como empresa, como trabalho. E aqui vão aparecer mais dois aspectos da submissão. Submissão é uma coisa muito importante no reino de Deus. Eu sou livre para ser submisso a Deus. Por quê? Porque não existe outro caminho. Liberdade é o tamanho da corda que vai do pescoço do animal até a estaca. Pode ter 1 quilômetro, pode ter 10 quilômetros, mas está ligada à estaca. Tem limite. Não existe liberdade sem limite, porque eu não posso viver, nem você. Nós não sabemos. Nós não sabemos viver sem limites. Nós não sabemos viver sem limites. Vou repetir. Nós não sabemos viver sem limites. O ser humano não sabe viver sem limites. Ele não tem a capacidade de Deus para dirigir sua vida. É Deus quem tem essa capacidade. Deus é ilimitado. É ilimitado, imortal. Nós não. Nós temos o limite. Limite do espaço, do tempo, tantas coisas. Então nós não sabemos viver ilimitadamente. Ilimitadamente. Por isso precisamos ser submissos às regras de um Estado, não é? Das autoridades, às regras de uma empresa. Agora vamos falar das regras da família. E muita gente torce o nariz quando a gente fala sobre isso. Mas não existe possibilidade de uma família ser feliz sem submissão. Cada um faz o que quer. Bom, então vivam separados. E quantos lares há em que marido e esposa estão separados na mesma casa? E até dormem na mesma cama. Têm suas intimidades, mas são separados, cada um tem sua vida. Não tem comunhão. Não tem coisas comuns a não ser a casa e as viagens para o exterior que fazem. Mas cada um tem sua vida. Ok, eu tenho que respeitar a individualidade da minha esposa, do meu marido, dos filhos, dos pais. Temos uma individualidade, mas tem que ter submissão. Tem que ter um governo. Se não tiver um governo na família, não é? Um governo na empresa, um governo no país, no estado onde a gente vive. Se não tiver um governo, vai virar uma bagunça. E no reino de Deus tem governo. Então ele diz assim, submissão é importante para ter esperança, para ter felicidade. Viver debaixo das regras do lar aqui agora. Mulheres, aqui sempre tem essa confusão, né? Mulheres, sede vós igualmente submissas. Está falando de servos, está falando aqui de cidadãos. Mulheres, vocês devem ser submissas ao vosso marido. Tem gente que não aceita isso de jeito nenhum. Não, é direitos iguais. Mas se há no lar, e hoje, infelizmente, há trocas de papéis. Há homens que são submissos às suas esposas, porque elas dominam o lar. Não estou aqui entrando no mérito da questão, né? Tem mulheres ativas, tem homens passivos, claro. Mas tem que ter regra dentro de casa. Olha eu pegando a caneta aqui de novo. Eu gosto da caneta vermelha aqui, para anotar a Bíblia. Mas você entende isso? Mulheres sejam submissas, mas como? Paulo já diz, como ao Senhor. Não é escravo. Não é uma escravatura, não é uma escravidão, digo melhor. Para que se ele ainda não obedece à palavra, então tem um objetivo aqui, ser submisso, para que se ele não obedece à palavra, ele possa ver a sua maneira de ser, e a conduta naquele tempo era mais rígida ainda. Pedro vai chamar aqui a mulher de a parte frágil, também muita gente não gosta disso. Não é? Era o costume da época. E assim, em questões físicas, a mulher é mais frágil, não é? Musculatura,
e tantas outras coisas aqui que eu não me preparei para mencionar, então não vou mencionar porque eu posso errar alguma coisinha aqui. Mas tem que ter submissão, e tem mensagem para marido e tem mensagem para mulher. Então, exemplo de Cristo, submissão. Cristo foi submisso ao Pai. Cristo disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Nessa condição que eu estou humana, guardando a proporção divina dentro de mim, eu sou submisso. Para um projeto, Jesus foi submisso. Olha que coisa interessante. A própria divindade, que são os três iguais, Jesus foi submisso para um projeto. Qual projeto? Salvação. Minha, sua. No lar, submissão. Um projeto no lar. Para que ele possa caminhar. E aqui especificamente ele está dizendo assim: se o marido não é cristão, a sua forma de viver vai tocar no coração dele. Eu sei que há muitas mulheres cristãs cujos maridos não são cristãos. Ou são cristãos, mas não frequentam a mesma comunidade, não têm os mesmos princípios religiosos. Então ele diz aqui, olha, aproveite a oportunidade com a sua vida de viver uma vida digna no lar, dentro da submissão. Submissão do marido às regras do lar também. Submissão dos filhos às regras do lar. E aí ele fala uma coisa interessante, que não seja o adorno da esposa o que é exterior. Tem muita gente que se preocupa com o exterior, né? E hoje as clínicas... Não vou entrar nesse mérito aqui, cada um deve buscar aí o melhor para si, mas a gente está tendo um culto ao corpo excessivo. Roupas. Quantidade de roupas que se tem em guarda-roupas das pessoas. E pessoas passando fome. E quando eu dou uma roupa minha, eu dou a rasgada, dou a velha, surrada. E as roupas vão se acumulando ali. Ele diz assim: o adorno não seja exterior, como frisado no cabelo, adereços de ouro, aparato do vestuário. Quer dizer, por que você olhar tanto para a sua vida exterior? Olha para a vida interior. A vida exterior não é mais importante que a interior. Não adianta eu estar assim, com o corpo de um fisiculturista, sei lá. Não adianta se dentro de mim não tem Cristo, não tem submissão a Cristo. Submissão ao projeto do lar. Porque tanto a mulher como o homem tem que ter submissão. Então da mulher se fala isso, não é um segunda classe. Dentro de uma empresa tem que ter alguém que cuida das finanças. Tem 3 irmãos que dirigem a empresa. Os 3 vão cuidar das finanças? Os 3 vão cuidar da produção? Os 3 vão cuidar da comercialização? Do estoque? Do pessoal? Não, você divide as tarefas. Alguém pode coordenar. A gente tem que ter submissão, não dá para viver sem submissão. Isso que eu queria dizer para você. Não é inferiorizar alguém, mas é um projeto da família. Não é o marido que manda em casa. Não é isso. Então, a esposa fica quieta, você fica quieto. Não é isso. No impasse, tem alguém que vai dar a última palavra. Na vida comum, conversa, a comunicação constante. E se o seu marido não é, se sua esposa não é cristão, seja o exemplo. Todos os sentidos. Ele fala sobre o valor do interior, né? O homem, Sara, né? O valor de Sara, obedeceu a Abraão, tinha um convívio excelente em matéria de lar. E aí vem dizendo aqui os maridos: vós igualmente, olha, você que é peregrino, está forasteiro, se submeta às autoridades. Capítulo anterior. Você que é trabalhador, se submeta aos seus senhores, aos seus administradores, talvez seria a palavra hoje, né? Você que é casada, se submeta ao seu marido, ao casamento. Você que é casado, ele diz assim, igualmente, marido, você igualmente também tem submissão. Viver a vida comum do lar, com discernimento. Primeira parte, intelectual, né? Depois, e tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil, emoção.
A parte mais frágil aqui não é que a mulher não presta, segunda classe, não é. É que vários aspectos da mulher são mais frágeis fisicamente, é bem claro. Isso é bem claro fisicamente. Então, 3 aspectos: intelectual, emocional, espiritual, para que não se interrompam as vossas orações. Você, olha aqui que diz assim, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, 2, herdeiros, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. São iguais. Mas para que haja administração, governabilidade, tem que ter papéis em casa. Tem que ter papéis. O homem é o sacerdote da casa e tem homens que se isentam disso. Vai enfraquecer os filhos. Então a palavra de Deus é muito clara aqui. E finalmente a igreja. Finalmente a igreja. Verso 8. Finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados a fim de receber bênção por herança. Cuidado com a língua, verso 10. Cuidado com a língua, muito cuidado. Quem vai dirigir a igreja, homem ou mulher? Hoje em dia não há nenhum problema uma mulher dirigir a igreja. Nós temos líderes fantásticas na igreja. Mas a igreja tem que ter uma condução. A igreja tem que ter uma liderança, de homem ou mulher, não importa. A igreja tem que ter uma liderança. Você entende bem? Entendeu bem a questão do homem e da mulher ali? Não é uma submissão escravagista, né? Da igreja a mesma coisa. Se é uma mulher que está dirigindo, vamos ser cordatos. Mas entre nós, que haja harmonia entre nós. E a harmonia vem de sermos igualmente, de igual ânimo, né? Fraternalmente amigos, cuidado com a língua, que a língua acaba com qualquer relacionamento. Isso é terrível. E aqui a partir do verso 13, vivam sujeitos ao senhorio de Cristo. Então tudo isso para desembocar no senhorio de Cristo. Vamos mudar para cá, vai. Tudo isso para desembocar no senhorio de Cristo. Obedeçam às autoridades constituídas de um país, de um estado. Obedeçam às normas de uma empresa onde você trabalha. Obedeça às regras do lar. Obedeça às regras do lar. Que se o marido fica em casa trabalhando, em casa, fazendo... Tem homens que fazem o trabalho da casa e a mulher sai para trabalhar. Que haja regras para isso. Tem que ter submissão em todos os aspectos. E na igreja tem que ter submissão também. Tem que ter ordem. Né? Busquem a paz, empenhando-se a alcançá-la. Diz aqui o verso 11. Né? E aqui vem falando sobre sujeitos a Cristo. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Vamos ser sujeitos a Cristo. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Como eu disse, não vamos sair por aí dizendo, olha, Ronaldo, os faróis estão abertos para você, tá tudo, ai, que dia maravilhoso, por onde você vai o sol brilha, você passa, volta a chuva. Não tem sentido isso. E aqui, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, está aí para estar preparados para responder quando pedirem a razão da vossa esperança. O verso 17, o tempo já está acabando aqui. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Olha só. E fala que Cristo morreu na cruz, que a gente proclama a Cristo, a sua ressurreição, a sua ascensão e seguramente a sua volta. Então, submissão à ideia de Cristo como meu Salvador, submissão à pessoa de Cristo, a ideia que Cristo prega, a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, submissão à pessoa de Cristo. Então nós temos aqui 5, né? As autoridades na empresa, no lar, na igreja e em Cristo Jesus. Submissão é a palavra. Não fuja dessa palavra.
A gente não vai conseguir sobreviver neste mundo se nós não formos submissos e, acima de tudo, sujeitos ao senhorio de Cristo na vida. Ele diz o que eu tenho que fazer. Eu quero, eu posso, eu faço. Esse é o meu motto, não é? Eu tenho que quebrar isso e deixar que Ele dirija a minha vida. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelas mulheres, pelos homens, pelos esposos, esposas, filhos. Senhor, que o Senhor possa conduzir cada pessoa no seu lar, no trabalho, na nação, na igreja e na vida pessoal contigo. Que possamos entender esta submissão para que um projeto maior possa ser cumprido. E que não tenhamos esta visão própria, pessoal, de que somos ilimitados. Ajuda-nos a entendermos nosso papel, em nome de Cristo. Amém. Bom, amanhã continuamos, capítulo 4. E que Deus abençoe, espero você. E que a paz do Senhor esteja no seu coração. Abraço. Você já ouviu aquele ditado: santo de casa não faz milagre? Um tempo atrás, uma senhora me procurou e pediu que alguém da igreja evangelizasse sua família, pois ela sabia que ninguém lá daria ouvidos se ela falasse de Jesus. Curioso com o que ouvi, eu decidi ajudá-la a estudar a Bíblia com seus familiares. Porém, qual não foi minha surpresa ao descobrir que ela não tinha uma boa reputação dentro de casa. Naquele caso, o santo de casa não fazia milagres, pois os familiares de sua casa não viam santidade em sua vida. Sabe, infelizmente existem muitos maridos que não podem pregar de paciência para suas esposas, muitos pais que não podem falar de mansidão para seus filhos, esposas que não têm autoridade para falar de empatia ou respeito. No contexto familiar, se o que falamos não está em coerência com o que fazemos, nosso discurso não terá efeito sobre os ouvintes. E justamente o poder do cristianismo dentro de casa é o tema que Pedro destaca no início do capítulo 3 de sua primeira carta. Já nos versos iniciais, ele aconselha as esposas: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecendo à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Perceba que o método evangelístico descrito por Pedro para ganhar uma pessoa para Cristo não envolve palavras, mas ações. Você consegue imaginar isso? Sermões silenciosos, pregações poderosas sem emissão de sons, palavras vivas e não somente faladas. Sabe, a verdade é que sempre estamos pregando. Calados ou falando, sempre estamos transmitindo informações sobre nossos valores para as pessoas ao nosso redor. A grande questão é que muitas vezes nosso sermão vivido entra em choque com o nosso sermão falado. Quando isso acontece, nosso discurso pode até ser bonito, mas ele não passa de palavras vazias, sem poder para tocar os corações. Pense nisso.